Paz, pessoal do Conexão Jovem. Nós estamos aqui mais uma vez para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, amém? Primeiramente, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais esse dia, por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por o Senhor nos ter permitido chegar até aqui. Eu te louvo e te dou graças, e no nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha abrir a nossa mente e o nosso coração, que o Senhor nos dê discernimento e continue conosco, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu queria ler com vocês em Mateus 14, do versículo 22 ao 33, que diz assim: Em seguida, Jesus ordenou a seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para a outra margem do lago, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E já o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, vendo-o andar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Mas, logo em seguida, Jesus lhes falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, se és tu mesmo, manda-me, que eu irei a ti sobre as águas. E ele disse: Vem. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, gritou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Então os que estavam no barco aproximaram-se e o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Bom, quando Jesus disse a Pedro: Vem, em primeiro momento, Pedro ele teve fé, né? Em meio a tudo que estava acontecendo, ele foi ao encontro de Jesus. Pedro caminhou sobre as águas. Porém, ele começou a afundar, mas foi a partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus. Foi a partir do momento que ele começou a olhar ao seu redor. Foi a partir do momento que o medo tomou controle. E quando ele se deu conta, já estava se debatendo e gritando: Senhor, salva-me! E Jesus lhe estendeu a mão e o ergueu. Quantas vezes nós nos encontramos em situações assim, onde o mar é agitado, o vento é contrário, no nosso pensamento, nós não vemos saída, parece que tudo vai dar errado. Quantas vezes nós não pensamos em desistir? Pedro, ele teve medo. E Pedro, ele era amigo de Jesus, ele era um discípulo, ele andava com Jesus. Um exemplo disso também é Zaqueu. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos injusto e que não conhecia a palavra de Deus, mas foi até ele. Zaqueu subiu numa árvore para o ver. A mulher do fluxo de sangue, ela entrou no meio de uma multidão para tocar Jesus. Mas o que isso tem a ver? O que eles têm em comum, né? A fé. Pedro teve fé, afundou, mas pela fé foi que ele andou sobre as águas. Zaqueu, assim como todos, era pecador, mas ao conhecer Jesus, ele se arrependeu e houve salvação e transformação em sua casa. A mulher do fluxo de sangue, né, ao tocar nas vestes de Jesus, ela foi curada. Jesus ainda lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Então, o que te impede de ir até Jesus? Para onde você tem olhado? Que te faz afundar? O que te prende dessa forma, né? O que te fez desacreditar? Em Isaías 43:2 diz: Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, o Senhor não nos abandonou, Ele sempre esteve conosco. Mas será que nós percebemos isso? Quais vendas você tem usado que não te permite olhar para Jesus? Em Salmos diz: entrega o teu caminho no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, o que te fez desacreditar? Em que situação você se viu que você pensou: meu Deus, como que eu vou fazer? O que vai acontecer? Que você olhou para o lado, você olhou para o vento, você olhou para o mar e você afundou.
Jesus, ele sempre está aqui para nos estender a mão. Então que hoje nós possamos olhar somente para Cristo, não desviar o nosso olhar e entender que somente Ele tem a solução, somente Ele pode acalmar o mar e que somente Ele pode nos ajudar. Amém? Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus.